Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como todos já devem saber, Moraes e Flávio Dino condenaram Bolsonaro à pena máxima por essa farsa de golpe. A mídia tradicional, em especial a Globo News, estava eufórica à medida que os votos eram anunciados. Isso até o momento em que veio um pronunciamento da Casa Branca dizendo que tomarão ações significativas em relação ao Brasil e a outros países que violam a vontade do povo e que o presidente Trump utilizará toda a força econômica e militar para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Primeiro vou mostrar o desespero dos militantes quando souberam disso e, em seguida, a declaração traduzida. Acontecendo, Oriente Médio, ataque de Israel no Catar, tem mudança de governo, novo primeiro-ministro na França, tem o Japão também trocando de primeiro-ministro, ataques à democracia no Nepal. Esse caso brasileiro e o processo aqui no Brasil continua chamando a atenção da imprensa internacional, seja com editoria e editorial e matéria e cobertura específica no espanhol é o país, seja com menções no Le Monde, no Guardian britânico, ou seja, para mostrar que o mundo está de olho nos caminhos da democracia brasileira nesse processo. E aí se enquadra a fala, agora há minutos atrás, da porta-voz da Casa Branca, Kathleen Leavitt, lembrando que horas antes, quando o ministro Moraes começava a votar, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil repostou um post, na verdade, relativo ao 7 de setembro, com duras críticas ao Alexandre de Moraes, dizendo que o governo americano não hesitaria em impor novas sanções ao Brasil contra quem ataca a liberdade de expressão e tudo mais. Foi nesse sentido a pergunta feita por um jornalista ligado ao MAGA, ao movimento Make America Great Again, e ela disse que a liberdade de expressão, segundo o governo e o presidente Trump, é sem dúvida nenhuma a questão mais importante do mundo de hoje. Lembrando que o presidente, ele mesmo, Trump, teria enfrentado censura no caminho de volta à Casa Branca e que não é por outro motivo também que os Estados Unidos não hesitaram em aplicar sanções contra o Brasil, quer dizer, medidas, usar tarifas contra o Brasil para garantir a liberdade de expressão. Então ela disse apenas que para hoje não tem novas sanções previstas, mas deixou essa porta aberta e usou essa frase que eu achei realmente impressionante, dizendo que os Estados Unidos estão dispostos a usar todo o seu poderio econômico e também militar para garantir a liberdade de expressão no mundo. Ou seja, a maior potência do mundo de olho no Brasil, assim como no noticiário internacional, mesmo cheio de notícias, a questão brasileira também ganha seu espaço. Andréia. Importante ressaltar que ela frisa o não tem nada para hoje, né? Isso, para hoje, exatamente. Porque não tem nada para hoje. Isso casa trauma com aquela apuração que a gente fez e vem trazendo aqui, de que os interlocutores de Bolsonaro nos Estados Unidos estão esperando para ontem novas sanções. Então, eles estão trabalhando por isso. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Depois do julgamento, eles até queriam que fosse na semana passada, não conseguiram. Até perguntei para alguns por que a expectativa deles era durante o julgamento. Eles disseram assim para mim: o nosso timing não é o timing da Casa Branca. Eles sabem o melhor momento. É porque eles estão aguardando alguma medida vinda do Congresso Nacional. E de uma forma mais específica, o projeto de anistia. O projeto de anistia que ficou para depois do julgamento, mas essa fala da Kathleen Leavitt, que é a Casa Branca que o Lins trouxe para a gente, ela é muito grave, ela é uma ameaça, mais uma ameaça, e eu fiquei muito impressionada, Trauman, quando ela diz que esta é uma prioridade para o governo e o presidente não tem medo de usar, então, o poderio econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade. Agora há pouco eu estava vendo na rede social do New York Times uma foto da bandeira dos Estados Unidos, aquela que foi usada na Paulista no dia 7, e o título da matéria é assim: o novo símbolo da direita no Brasil, e a bandeira dos Estados Unidos. E aqui temos Michael Schellenberger, fundador de uma publicação com quase 2 milhões de leitores e assinantes. Michael, muito obrigado. Por que você não começa? Obrigado a todos. Ele está longe do microfone, não conseguimos escutar ele muito bem. Ele pergunta sobre a situação na Europa e no Brasil, não só sobre censura, mas também sobre eleições. Estamos vendo agora em vários países da Europa que muitos candidatos estão sendo impedidos de competir nas eleições e está tendo muitas preocupações agora com o presidente Bolsonaro. Tudo isso está vindo no contexto de um aumento de censura em plataformas americanas e censurar americanos. Eu estou pessoalmente
sob investigação criminal no Brasil, junto com alguns colegas, por publicar os Twitter Files. O presidente está considerando algumas ações que possam, em relação à convicção que pode acabar com a candidatura de Bolsonaro. E estamos vendo também um candidato na Americana com investigações contra ele, falando que ele adora o Senhor dos Anéis e é por isso que ele é um extremista. Se você puder adereçar isso, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pelo que a administração do Trump está fazendo pela liberdade de expressão no exterior. Sim, Michael, muito obrigado. A liberdade de expressão é provavelmente a questão mais importante do nosso tempo. Ela está na nossa construção e o presidente acredita muito nisso e ele mesmo enfrentou muita censura antes de voltar aqui ao Salão Oval em Washington, e ele leva isso muito a sério, e eu sei que o vice-presidente também, e todo o governo Trump, e é por isso que nós vamos tomar ações significativas em relação ao Brasil, tanto em termos de sanções e também em tarifas para vários países em volta do mundo. E muitos países ao redor do mundo agora estão punindo seus cidadãos assim, e dessa forma, enquanto o presidente está alavancando os Estados Unidos para proteger nossos interesses no exterior, eles também está garantindo que a liberdade de expressão esteja presente nos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma ação adicional para te falar hoje, mas eu posso te dizer que essa é uma prioridade para esse governo e o presidente irá usar toda a glória econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Está acontecendo algo estranho dentro do Congresso neste momento. Eu conversava com líderes hoje, agora no final da manhã, eles tiveram conversas com o Hugo Mota e tem uma certa dúvida dentro do PL se o presidente da Câmara vai realmente pautar essa anistia. Eu fico pensando, vamos ver um cenário, Andréia, Guedinho e colegas no Rio. Se o julgamento for pela condenação, é provável que seja, a gente não pode cravar porque temos que esperar o final dos votos de todos, mas até os bolsonaristas consideram que isso vai acontecer. Mas condenação de Bolsonaro e dos demais réus. E o Congresso não votar a anistia, a sinalização que a gente está tendo dos Estados Unidos é de que realmente Donald Trump vai apertar ainda mais o cerco em relação ao Brasil. O que pode acontecer numa cena como essa, né? Novas sanções econômicas ou sanções contra os demais ministros da primeira turma, né? E também em relação a bancos brasileiros. É um cenário muito complicado que acaba podendo prejudicar o Brasil. Essa questão de que a nota diz hoje de emprego de força militar, como o Guedinho falou, é de uma gravidade enorme. Eu nunca vi numa nota oficial do governo americano citar a possibilidade de uso de força. Ele volta a colocar Donald Trump como se fosse o xerife do mundo, onde não tiver liberdade de expressão do jeito que a gente entende essa liberdade de expressão, porque não se trata disso, é bom a gente destacar muito isso. Nós não está sendo julgado aqui questão de liberdade de expressão. Está sendo julgado aqui a questão de um atentado, uma tentativa de golpe. O governo não tem voto para segurar esse texto da anistia no Congresso. Não tem. E por se tratar de um projeto de lei, é muito fácil você botar um e-mail, um destaque, é maioria simples, são 257 votos mínimos, e que eles teriam cerca de 300, tá? O próprio Valdemar Costa Neto já falou isso aqui em entrevista pra gente no Estúdio I. Primeiro ponto. 2, ninguém sabe me dizer qual é a extensão desse texto. Vai ser uma anistia ampla, geral e restrita? Vai ser para Bolsonaro? Vai ser para Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro tem um encontro marcado com a Justiça no inquérito da coação, porque está lá nos Estados Unidos e, em retribuição, estamos elevando essas tarifas. Então, vai valer para quem? Essa é a grande discussão. Ninguém sabe informar. E, de novo, como foi na PEC da blindagem, se ninguém sabe informar é porque eles estão fazendo esse texto, estão costurando e vão tentar passar toque de caixa da noite para o dia, do dia para a noite, o mais rápido possível, porque eles estão correndo contra o tempo da justiça. É importante colocar isso. E aí, para finalizar, Otávio, eu fico vendo, o Valdo falou, pode ter mais sanção. O próprio Paulo Figueiredo me disse que se não passar por bem ou por mal, se passar a anistia, na verdade, essa é a primeira frase dele. A segunda
eles acham que vai ter uma suspensão das tarifas por 60 dias. Então, só para mostrar como tudo está condicionado com o que está sendo discutido lá no Congresso. Nessa segunda parte, eu gostaria de mostrar a vocês o advogado Jeffrey Schichini expondo a contradição no voto do ministro Moraes, utilizando o próprio comentário do falso imperador durante os depoimentos de Mauro Cid. Também trago um trechinho de Flávio Dino caindo em contradição ao afirmar que os ministros são imparciais, fazendo uma péssima analogia com o futebol. O Brasil está acompanhando, está acontecendo agora o julgamento mais político da história do nosso Brasil. Eu estou aqui, por óbvio, acompanhando também. E olha só o que eu reparei na fala do relator. Olha só o que ele diz sobre a organização criminosa. Mas ele não se atentou a um detalhe que foi dito pelo delator e eu vou mostrar para o Brasil. Olha isso daqui. A acusação foi feita e as defesas foram realizadas exatamente nesse conjunto. O conjunto é de uma organização criminosa sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, que durante o período de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, essa organização criminosa com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, o que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou vários atos executórios. Prestaram atenção no que ele disse? Disse que houve organização criminosa. Só que, pelo visto, ele esqueceu o que o Mauro Cid disse. Ele desconsiderou o que o Mauro Cid já disse em audiência judicial. O delator respondeu uma pergunta minha, dizendo que não houve organização criminosa, que não havia um grupo estruturalmente ordenado com divisão de tarefas a dar um golpe. Olha só, ele quis esquecer, mas eu vou lembrar. Por favor. No seu depoimento, no seu interrogatório, transmitido pela TV Justiça ao vivo, o senhor disse, abro aspas, que não havia grupo estruturalmente ordenado com divisão de tarefas, que eram pessoas isoladas, bravateiros que falavam um monte de coisa que o presidente mal dava atenção. Procede essa sua fala que não houve grupo estruturalmente ordenado com ânimo de golpe? Quando eu fiz a divisão, foi para facilitar a compreensão, para fazer a colaboração, para que se pudesse ficar entendido o sentimento e a motivação das pessoas que se aproximavam do presidente. Uhum. Havia grupo estruturalmente organizado com esse fim de depor o Estado Democrático de Direito? Doutor, ele não pode saber o ânimo das pessoas, doutor. Havia um grupo estruturalmente ordenado? Ele já disse que não, doutor. Vamos seguir. Isso. Não havia. Que a denúncia coloca organização criminosa. Doutor, ele não conhece. Ele desconhece. Vamos, doutor. Vocês prestaram atenção nisso? O próprio ministro Alexandre de Moraes respondeu pelo Cid. Ele disse que não houve grupo estruturalmente ordenado com divisão de tarefas. É o conceito de organização criminosa. O Mauro Cid disse, na presença do relator, que não houve organização criminosa a dar golpe. Relembrar é viver. Não adianta, não tem como apagar essas audiências. Não tem como simplesmente deletar do mundo processual a verdade dos fatos. O Supremo já julgou políticos de todas as posições partidárias e ideológicas. Outro dia, julgou Mensalão. E isto foi um fato ordinário na trajetória do Supremo. Esse tribunal negou habeas corpus ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E parece que numa abordagem clubística, e que eu lamento profissionais do direito às vezes adiram, quando o árbitro de futebol marca o pênalti para o meu time, ele é o melhor do mundo. Se ele marca para outro time, ele passa a ser o pior do mundo. Só que o árbitro é o mesmo. E as regras as mesmas. E isto, portanto, se presta a mostrar que não há julgamento aqui de uma posição política A ou B. Até porque outros eventos. E há investigações aqui com políticos de todos os partidos, que são conduzidas de modo igualitário. O Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. O Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança.
Vejam a situação em que estamos no Brasil. A imprensa noticia com a maior naturalidade do mundo que Moraes está acertando contas com Bolsonaro. Olhem essa vergonha. Na manifestação que reuniu um mar de gente na Paulista, disseram que havia apenas 42 mil pessoas. Já no desfile do corrupto, que contava apenas com militares obrigados a estarem lá, noticiaram a presença de 80 mil pessoas. Ainda bem que lá fora a situação é diferente. O assessor de Trump, Jason Miller, acompanhou o julgamento e postou que Moraes é a maior ameaça à democracia ocidental, um gangster de terceira categoria. O que vocês acham, pessoal? O PL e o Centrão vão conseguir a anistia para Bolsonaro e os patriotas após o julgamento? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.